Fala galera, bem-vindos ao episódio 1 do Lundcast. E o primeiro episódio, né, desse nosso podcast não poderia ser diferente, além de um convidado de honra, Gustavo Monerá, @gustavo.monerá, para quem quiser seguir ele no Instagram. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre diferentes áreas da educação física, porque o Gustavo teve uma carreira que não foi tão tradicional, não é aquela carreira normal de todo mundo, passando inclusive por experiências fora do país, né? França, Alemanha, mas a gente vai falar tudo aqui. Se você quiser saber mais, fica com a gente. Bora. Aí, Monerá, depois de quase 2 anos, a gente conseguiu finalmente gravar Continuidade pra gente é tudo, regularidade. mais um podcast. Levaram 2 anos. Mas, cara, o Monerá é um cara que eu admiro muito, né? Por isso que queria muito fazer essa conversa com ele, uma conversa um pouco mais informal, menos técnica, como muitas das que a gente fez, né, há pouco tempo. E por quê? Monerá é formado em Educação Física, assim como eu, pela UFRJ, fez mestrado em Fisiologia também pela UFRJ e fez o doutorado dele, uma parte do doutorado na Alemanha. Então, tem uma experiência grande em morar fora, isso é algo que é legal, que vale a pena a gente comentar aqui. Já atuou no Flamengo, ele fez parte, né, das pesquisas, enfim, que você fazia lá no Laboratório de Controle de Dopagem mesmo, Gustavo? Trabalhando no LADETEC, né, onde além do Laboratório de Controle de Dopagem, a gente desenvolve métodos para diagnóstico, analisar hormônios, enfim, coisas de interesse para a saúde, performance, doença. Boa! Fez parte, né, na verdade atuou lá no Instituto de Cardiologia com pesquisa para doença cardíaca, enfim, né, é um cara que já atuou em bastante coisa interessante fora do campo tradicional da educação física, isso que eu acho que vai ser legal. Acabou de chegar da França, estava lá na França no Instituto Europeu de Genética, era coordenador técnico do Laboratório de Espectrometria de Massa. Cara, você vai 3 vezes que eu faço. Antes da gente continuar, explica aí o que é isso tudo que eu acabei de falar. O que você estava fazendo lá na França pra gente? Bom, na França é o Instituto Europeu de Genética, além de análise genética, a gente faz outros tipos de análise bioquímica, né, que são complementares à análise genética, e a gente utilizava a espectrometria de massa, que é um equipamento, né, extremamente moderno e de alta precisão para conseguir um diagnóstico mais preciso e ver a resposta a tratamentos, né, farmacológicos, nutricionais ou treinamento físico. Boa. Cara, conta um pouquinho pra gente dessa tua história, né, de morar fora. Já morou fora para fazer o teu doutorado lá na Alemanha, agora passou uma temporada lá na França e acabou de voltar. Como é que é? Qual é a experiência de morar fora? O que te levou a ir morar fora? Enfim, Perfeito. Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre gostei muito de viajar quando eu era jovem, né, novo, e enfim. Só que é totalmente diferente, né, quando a gente viaja, a gente vai passar férias num lugar e a experiência depois de morar num lugar é totalmente diferente, né, e eu acho que a gente tem uma visão do mundo, né, a nossa cabeça do tamanho da nossa visão de mundo. E geralmente a gente mora sempre ou quase sempre no mesmo lugar e faz as mesmas coisas com as mesmas pessoas, então a gente tem uma visão muito limitada das coisas. Quando você mora em outros lugares, outros países, a gente muda totalmente a percepção da vida, do mundo, do valor que a gente dá para as coisas, e a gente aprende muito, né? Aprende novas possibilidades profissionais, formas diferentes de lidar com as coisas, relações interpessoais. Enfim, eu acho que é uma experiência muito válida. Eu tive essa oportunidade de morar na Alemanha, que tem uma cultura muito diferente da nossa, né, brasileira. E agora, mais recentemente, eu vou morar na França, convivendo também muito com ingleses. Então, é uma cultura muito diferente, apesar de ser muito próximo da Alemanha. Enfim, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade, ou mesmo que não tiver, vale a pena buscar, porque mesmo que durante um período talvez não mude totalmente questões financeiras, eu acho que isso agrega muito para o teu desenvolvimento profissional e pessoal também. Então vale muito a pena. Boa. Cara, sabe o que é engraçado, assim, né? Eu sempre me imaginei morando fora, quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, estava fazendo educação física e tal, me imaginava morando e atuando fora com atletas e tal, porque o meu início foi atuando com atletas. Sim. Então eu tinha isso na minha cabeça. Acabou não acontecendo, minha vida foi indo para outro rumo, estou muito satisfeito com o que aconteceu, mas é engraçado, assim, é algo que eu gostaria de ter feito mais, né? As minhas poucas experiências morando fora foram no período que eu ficava indo e voltando de Portugal para fazer o meu mestrado, e um período que eu passei em Nova York, mas muito mais como visitante. Aproveitei para conhecer algumas universidades lá, né, de educação física, conversar com alguns profissionais que eu queria, ter uma experiência, mas enfim, não passou de 3 meses do tempo que eu morei fora e tinha data de validade, né, eu sabia quando eu ia voltar, então é um pouco diferente, mas concordo 100% quando você fala que, cara, abrir a mente e conhecer uma nova cultura são duas coisas muito positivas, né, de experiências fora, assim, não só pela língua, né, o desafio da língua, esse desafio eu acho muito legal,
mas principalmente abrir a cabeça, né? Quando você conhece outra cultura, vê outras pessoas, outra forma de pensar, outra forma de agir, enfim, tudo isso, né, mexe muito com a gente e faz com que, eu acredito que faça com que a gente cresça bastante. Então eu acho isso bem legal. Agora, Gustavo, por que tu resolveu fazer mestrado, doutorado, enfim, né, ser o professor Pardal, que a gente chama nas internas dele, o cara que muito fora da média? Cara, é engraçado, porque eu geralmente fiz um caminho, digamos, inverso, né? Geralmente as pessoas querem muito uma profissão específica, aí se envolvem com aquilo e vão fazendo pós-graduações, mestrado, doutorado. Eu não, desde o começo eu queria seguir esse caminho mais acadêmico, eu tinha vontade de fazer doutorado independente da área que fosse. Aí eu fiz fisiologia ali no terceiro período, eu gostei muito, eu também cursava ciências biológicas, acho que você nem sabia disso. Não. E bom, gostei muito de fisiologia, me envolvi no projeto de pesquisa e falei, pô, quero seguir nessa área, né, de pesquisa em laboratório, né? Na época eu trabalhava num laboratório de cardiologia e bom, aí uma coisa levou a outra, né? Eu dei continuidade no mestrado e no doutorado direto. Cara, isso é muito engraçado, assim, eu tive algumas experiências na faculdade, né, assim, alguns convites de trabalhar em alguns laboratórios e eu falo, cara, de jeito nenhum, não quero de jeito nenhum isso, pelo contrário, eu quero estar em campo, quero estar com pessoas, quero vivenciar pessoas. E outra coisa interessante também é que eu escolhi educação física, na verdade não foi nem eu que escolhi educação física, né? A educação física me escolheu quando eu era muito jovem. Então, pra mim, assim como você falou, eu acho que eu sou um desses caras que o caminho já estava ali trilhado. Eu queria fazer educação física desde novo, era o que eu queria, trabalhar com isso e tal. Sempre me imaginei trabalhando em campo. E à medida que o tempo foi passando, olha que loucura, né? Inclusive foi o motivo pelo qual eu fui fazer mestrado, era que haviam perguntas que eu não tinha resposta. Isso foi o que mais me motivou a ir atrás, né, de algo mais acadêmico, pesquisa e tal. Porque eu olhava os estudos existentes e eles não respondiam a minha pergunta. Um grande exemplo disso é a minha tese de mestrado. Minha tese de mestrado foi em treinamento concorrente, né, o efeito da ordem do treinamento concorrente na composição corporal. Então, o que acontece com o nosso corpo, gordura e massa magra, se eu fizer aeróbico antes ou depois da força? Essa era a minha pergunta. E eu realmente queria saber, porque não tinham estudos relevantes sobre esse tema. Tinham alguns mais voltados para esporte, mais voltados para desempenho, mas não voltados para a composição corporal. Perfeito. Então, em 2013, quando eu iniciei o mestrado, não tinha nenhum. Em 2014, quando eu apresentei a possibilidade de pesquisar isso, começaram a sair alguns estudos. Saíram dois, né? Dois inclusive, do David e do grupo do Hackney, que é da Finlândia. Então, dali em diante eu comecei a ver, realmente, estou no caminho, né? Não tinha nada, os pesquisadores começaram a buscar, já tinha uma galera olhando para isso assim como eu, achei bem interessante. Mas, enfim, foi isso que me motivou a ir pro mestrado e tal. Geralmente é assim, né? O cara tem uma pergunta, ou então ele percebe que ele precisa entender mais, né? Porque tem gente que sai da faculdade achando que sabe tudo, e depois você vê que o buraco é mais embaixo, você volta para a faculdade para buscar se especializar mais. Ou então tem muita gente também que, sei lá, quer dar aula, precisa do título, enfim, tem várias motivações, né? A minha motivação é porque eu queria esse trajeto acadêmico de fato, e o caminho natural é fazer o doutorado, né? Quase que uma obrigação. Cara, então já que você está falando disso, deixa eu te perguntar, qual é a tua atuação principal hoje, né? É acadêmica no sentido de lecionar, pesquisar, é corporativa, né? Fazendo análise de dados, que seja pesquisa ou alguma coisa nesse sentido, Perfeito. É em campo, tá lá prescrevendo, né? Qual é a tua atuação hoje principal? Perfeito. Eu tenho uma atividade acadêmica importante, né? Não só dentro de sala de aula, mas também criando conteúdo para graduação, para graduação, enfim, conteúdo que pode ser dado por outros professores, né? Às vezes você tem uma pós-graduação que tem várias unidades e, né, existe uma estratégia acadêmica. Eu gosto muito dessa parte acadêmica, de entender ferramentas de como a gente pode ensinar de uma forma mais efetiva. Todo mundo já deve ter conhecido um cara, um profissional, uma profissional que é muito bom no que faz, que é reconhecido como uma referência, mas não sabe ensinar, né? Não sabe passar aquilo que ela sabe. Enfim, por quê? Porque existem técnicas de aprendizado. Eu gosto muito dessa parte também de entender como ensinar e como aprender também, né? Coisas que eu quero aprender para mim, né? Por exemplo, estava na França, precisava aprender francês. Existem várias formas de você aprender mais rápido e memorizar mais, né? O que a gente chama de ultra-aprendizado, que é um assunto que eu tenho estudado bastante. Então, essas questões de como ensinar e como aprender e passar isso para corpos docentes, né? Uma atuação profissional minha. E a minha prática é diferente da prática da maioria dos formados em educação física. Eu não atuo em academia, propriamente dito. Eu atuo mais
em laboratórios desenvolvendo testes, né, como por exemplo a ergospirometria, análise de sangue, análises genéticas, que vão, de certa maneira, auxiliar o trabalho do treinador, do nutricionista, da nutricionista, médicos, enfim, eu trabalho muito com outros profissionais, né? Geralmente eu estou ali, né, não de frente com o atleta, ou a pessoa, o paciente, mas sim trabalhando em conjunto com treinadores, médicos e nutricionistas, fisioterapeutas principalmente. Boa. Você vê que é um caminho, assim, como ele falou, bem diferente do que é o tradicional, né? Exatamente. Muita gente se forma em educação física já pensando em ser personal, em trabalhar no ambiente de academia ou no ambiente esportivo. O Monerá foi para uma área completamente diferente. E Gustavo, assim, de tudo isso que você falou pra gente, né? Óbvio que você tá atuando nisso, você curte isso, mas qual é o que você mais gosta? Qual é o que você mais curte fazer dessas coisas que você tá fazendo hoje? Perfeito. Eu gosto muito de dar aula. Me amarro em viajar para dar aula, a gente já correu aí o Brasil inteiro dando aula. Eu gosto muito de dar aula e gosto muito também da parte de análise de sangue, principalmente hormônios. Eu gosto muito de tanto analisar hormônios, desenvolver formas de analisar, por exemplo, perfil de esteroides, né? A gente geralmente analisa, quando você faz um exame de sangue tradicional, você faz, sei lá, testosterona, estradiol, mas existe uma série, dezenas de tipos de esteroides que têm uma função fisiológica muito importante. Eu gosto muito dessa parte, tanto de estudo, né, e as aplicações práticas, obviamente, disso, de reposição hormonal, por exemplo, de resposta ao treinamento, à dieta, e a parte prática analítica, né, de como a gente pode analisar isso de uma forma mais precisa, né, como, por exemplo, conforme você vai envelhecendo, então em mulheres, é muito mais difícil você identificar esses hormônios. Isso não significa que não seja importante, tá? Significa só que está numa faixa de concentração mais baixa, o teste tradicional não consegue pegar. Então eu gosto muito desse desafio, né, tanto da aplicação prática, como de como desenvolver formas para a gente conseguir monitorar isso. Você vê como as coisas são engraçadas, né? Antes de eu começar na área, eu acreditava que eu ia trabalhar com atleta. Tinha certeza que, né, assim, na minha vida, meu ponto ia ser trabalhar com atleta. Meu ponto alto ia ser isso. Eu tive algumas experiências que foram muito positivas, me ensinaram muito, mas seja lá por qual motivo for, eu acabei descambando para o lado da área de atuação profissional voltada para personal. Me apaixonei hoje em dia, adoro fazer isso, mas mais interessante, né? Logo que eu me formei, eu comecei a atuar como personal, venho atuando como personal até hoje, adoro fazer isso, mas hoje eu estou num momento também de transição no sentido de que, cara, hoje em dia uma das coisas que mais me dá tesão mesmo de fazer não é só estar lá em campo dando aula, é orientar outros profissionais. Orientar outros profissionais por quê? Aí é que vem a virada de chave, né? Porque poucas pessoas estão em campo diretamente ali atuando, fazendo aquilo que a gente faz, que é dar aula ali, e tem uma bagagem acadêmica. E talvez esse seja o meu ponto mais legal, assim. Eu sou muito chato com a parte acadêmica, né? Estudo muito estudo, muita coisa assim, tenho mestrado e tal, mas sou um cara que estou lá em campo. Esse talvez seja o meu grande diferencial, é isso que eu acho que eu posso ensinar mais para as pessoas, é como juntar teoria e prática. E quando eu digo isso, às vezes o nego fala assim, Rafa, você tá com o Gustavo Monerá do teu lado, PhD, doutor, faz pesquisa e tal, tá diminuindo. Não, pelo contrário. É fundamental que haja pesquisa para que a gente tenha o direcionamento de como a gente vai atuar. Só que é um pouquinho diferente a forma como você pesquisa e como eu tenho que traduzir isso para a prática. Agora, se não tiver pesquisa, eu não tenho nem o guideline para saber o que eu tenho que fazer. Então, não confundam quando eu digo isso. As duas coisas são extremamente importantes e se complementam. Mas hoje em dia eu estou numa posição em que eu gosto de ensinar um pouco isso. Cara, como é que você pega um estudo e aplica ele na prática? Né? Porra, carreira, o que a gente pode fazer daqui para frente? Qual é a melhor forma de pensar, etc. Isso é uma das coisas que mais tem me feito assim, feliz enquanto eu estou fazendo. É muito gratificante, realmente. Eu também participo de algumas mentorias, né, de profissionais, e você vê quais, né, de fora, assim, a trajetória profissional, acadêmica ou prática, vendo de fora é muito mais fácil, né, de você opinar, e às vezes consegue fazer alguns insights que fazem toda uma diferença, né? Lógico, cada um tem sua experiência, tem sua bagagem, a gente que teve essa trajetória prática e acadêmica também, eu acho que agrega muito para você conseguir passar isso. Boa. Gustavo, qual é o teu planejamento aí para frente? O que você está imaginando aí que você vai fazer nos próximos anos, próximos 5, 10 anos? A gente tende a subestimar, né, o que a gente é capaz de fazer em 5, 10 anos e a superestimar o que a gente é capaz de fazer em 1. Então, quero saber qual é a tua expectativa aí para os próximos 5, 10 anos. Algo longe mesmo. O que você imagina estar fazendo? Como que você está se projetando? E o que você está fazendo para isso, né? Porque imaginar é uma coisa, mas a gente precisa fazer a parada acontecer, né?
Exatamente. A gente precisa plantar agora, só colhe quem planta, né? Exatamente. Bom, eu continuo desenvolvendo algumas pesquisas, né? Desenvolvendo um trabalho disso que eu aprendi lá fora, aqui no Brasil. Eu trabalhava com uma tecnologia que ainda não tem no Brasil, então parte do meu trabalho é trazer essa tecnologia, né? Então eu continuo trabalhando à distância. Eu acho que a nossa geração atual, com os adventos da internet e principalmente pós-pandemia, essa troca ficou muito mais fácil. Eu continuo trabalhando com empresas e laboratórios europeus, fazendo essa transferência tecnológica e também na parte acadêmica, né? Estou envolvido com alguns projetos que estão começando a andar agora, desenvolvendo alguns cursos de graduação e pós-graduação. Uma visão muito do que eu aprendi lá fora, né? A gente tem uma visão muito tradicional do ensino aqui, muito engessado, e lá fora a gente tem realmente isso que a gente começou a falar no começo desse bate-papo, né? Da importância desse intercâmbio. Eu quero justamente, e lá fora você vê, né? Os cursos são totalmente multicêntricos, assim. Então você começa a sua graduação na França, faz parte na Inglaterra, depois vai para a Itália. Eu tenho uma ambição parecida nesse sentido de fazer de fato cursos internacionais aqui no Brasil. Boa, excelente. Isso é muito legal, né? Assim, trazer gente de fora. A gente está agora, nesse momento, negociando com um grande treinador, extremamente conhecido e reconhecido no mundo inteiro, para tentar trazer ele para o Brasil. Ele nunca veio para o Brasil, não vou dar spoiler de quem é. Mas, pô, se tudo correr bem, eu acho que vai ser muito legal ter essa mudança assim, de paradigma, né? Olhar o treinamento de uma forma diferente, com um treinador de fora do Brasil, que pensa um pouquinho diferente de muitos treinadores e gurus aqui do Brasil. Mas, cara, qual é a área hoje que você mais curte? Eu tenho a minha, daqui a pouco eu vou falar, mas eu quero saber de você, assim, qual é aquela área de estudo que se sai um estudo novo, meu irmão, para tudo que você está fazendo para ler, enfim, você não quer deixar de jeito nenhum, é algo que você fala assim, cara, isso aqui eu não posso deixar, para ontem, tipo, saiu ontem, eu já quero ler ontem mesmo ou hoje. Boa. Bom, a gente tem um segredo, né? Depois a gente pode passar. A gente não fica checando os artigos diariamente. A gente recebe no nosso e-mail tudo que sai. Então tem algumas palavras-chave ali que eu me interesso muito, que é principalmente disso que eu falei anteriormente. Essa parte da análise de hormônios esteroidais e principalmente o impacto disso para a saúde masculina e feminina. Boa. Cara, eu assim, né? Tenho duas coisas que é até a próxima pergunta, tá? Eu já vou antecipar. Eu gosto muito, assim, algo que por algum motivo me dá muito prazer é tentar entender mais como funciona, né, o mecanismo biológico para que você ganhe e perca peso, especialmente perca, né, reduza gordura corporal e tal. Isso é uma coisa que me motiva muito. Então, quando eu vejo estudos nesse sentido, eu normalmente tendo cara, isso aqui é algo novo, isso aqui é algo diferente, eu não posso perder. Isso está associado não só aos estudos relacionados a isso, mas também a alguns pesquisadores. Quando eu vejo o nome de alguns determinados pesquisadores já sabe que é bom e entra. Eu já quero ler para ontem, assim. Então, eu vou citar 3 e aí você cita 3 também, beleza? 3 caras que eu não deixo passar de jeito nenhum um estudo na minha frente sem eu ler. Stuart Phillips, Brad Schoenfeld e Kevin Hall. Você usou praticamente o que eu ia falar também. Tá, beleza. Vai, quem é você? Contrário. Tá, fala você agora. Bom, agora... Eu gosto de vários outros, eu gosto do Donnelly, tem vários outros legais, assim, mas acho que esses 3 são do... eu gosto muito dos trabalhos do Kevin D. Hall também. Bom, tem alguns autores que não são tão famosos na parte de analítica, né, e principalmente laboratórios, né, laboratórios de referência, que nem a gente tem o Ladetec aqui, quando sai alguma coisa do laboratório europeu que eu saí, eu sempre vejo, né, e às vezes são muitos trabalhos de consórcio também, que envolvem centenas de autores, né. Cara, tem um autor... Mas o Kevin D. Hall, eu diria, nessa parte do metabolismo, seria a maior referência atualmente, de fato, né? Por causa... ele tem uma capacidade de analisar, de fato, em seres humanos, coisas que outras pessoas não conseguem. Eu não citei, né, um cara aqui agora, porque acho que atualmente ele não está nessa área principal, mas acho que vale a pena tocar nesse nome, que para mim é um dos nomes mais importantes disso que eu acabei de falar, que é algo que eu gosto muito, que é emagrecimento e metabolismo e tal, que é o Claude Bouchard, né? Atualmente ele está muito mais na área da genética. Ele foi o pioneiro da área de genética para esporte. Só que se você for olhar, os estudos dele desde 1970, tem muito estudo bom falando sobre tudo que a gente debate até hoje sobre emagrecimento. Treino intervalado, treino contínuo, esse cara já estudou
tudo que vocês podem imaginar e estudou numa época em que era possível fazer coisas que hoje a gente não pode. Por exemplo, tem estudos deles com gêmeos, 11 gêmeos que ficaram presos numa reserva biológica durante 100 dias. Seria difícil ser provado. E aí você consegue realmente saber o que esse cara tá comendo, o que esse cara tá fazendo de exercício. O cara não saiu dali durante 100 dias. Aí você tem certeza do que está acontecendo. Enfim, não é exatamente um estudo de vida real, mas a gente começa a entender um pouquinho mais sobre metabolismo. Então, essa é uma dica para quem gosta de estudar isso. Cara, leia os primeiros estudos que estão lá atrás do Claude Bouchard. É algo lindo. Ele tem um livro também. Alguns livros, na real. Tem alguns, Mas os livros dele de fisiologia, né? Você está falando de fisiologia, tem algum? Tem o Human Performance, tem o de Genética no Esporte. São livros assim mais robustos, né? Enfim, de forma geral. Então, eu confesso que eu dei uma olhada no de fisiologia, acho legal pra caramba, óbvio, mas eu acabo sempre preferindo ler mais os estudos. Tem um de genética muito bom também, que para quem não tem tanto conhecimento na área, ele introduz bem e depois fala bem voltada, né? Genética voltada para o esporte, performance. Boa. Já que você está falando sobre isso, então, cita aí pra gente 2 livros que mudaram a sua vida, um acadêmico e um não técnico. Bom, o acadêmico... Acadêmico técnico, né? Eu quero dizer, da nossa área. Eu acho que eu citaria um que vai ser meio, sei lá, boring, né? Porque, sei lá, é bem genérico, mas para mim fez muita diferença. Foi o primeiro livro que de fato eu peguei e estudei. Talvez o McArdle, né? Que é a base da fisiologia. McArdle e o Margarida, que é o Fisiologia Brasileira. Acho que esses 2 foram muito importantes para mim, que foi quando eu comecei a estudar de fato. E graças a eles eu passei por mestrado e toda a minha trajetória profissional veio graças a isso, né? Se você não faz o mestrado, você não consegue começar ali e tudo vem na sequência, né? E não acadêmico, eu li recentemente um muito interessante, li 2 que eu gostei bastante, que é o Arte de Pensar com Clareza, que é um autor suíço. Eu descobri ele graças ao Nassim Taleb, né? Que tem vários livros interessantes, que é a Arte de Pensar com Clareza. Ele pega, sei lá, 50 pontos que geralmente a gente pode distorcer e algo que, né, que deveria ser interpretado de uma maneira, a gente acaba interpretando de uma maneira errada, né? Ele mostra pra gente como, né, a nossa mente engana a gente muitas das vezes. Então eu acho que é uma leitura obrigatória. E eu citei sobre estratégias de ensino, né, e aprendizado. Eu li um interessante também, que é o Ultra Aprendizado, do Scott Young. Um livro bem fácil de ler, rápido, e te dá vários insights de como você aprender, memorizar. E você pode botar isso na tua prática de ensino também, né? Seja como profissional, como médico, ou como professor de fato. Boa. Cara, eu não li nenhum desses 2 ainda. Aí fica a dica já. Mas em especial esse primeiro me interessou muito, né? A gente estava falando aqui. E é super rápido, é uma leitura que você pode ler 1 ponto por dia. Você lê ali 10 minutos por dia, enfim, ao invés de ficar assistindo 1h30 aqui de podcast comigo e o Rafa, você pode se dedicar um pouco à leitura, que vai ser muito bom. Mas pode acompanhar o nosso podcast também. Cara, já que a gente falou um pouquinho de emagrecimento aqui, eu vou citar um livro que eu achei bem interessante. Ele tem uma visão... Ele não é um livro game changer pra mim, beleza? Não foi um livro que mudou a minha vida em nenhum sentido, mas é um livro que eu acho legal porque ele é simples, ele é direto, ele é pequeno, ele é prático, que está relacionado ao emagrecimento, que é o livro do Layne Norton, que é o Fat Loss Forever. É um livro bem simples, bem legal, assim, com bastante imagem para quem gosta. Esquema, né? Muito esquema, vai facilitar muito assim, o entendimento sobre várias coisas complexas, ele escreve de forma simples. Então esse é um livro bem legal para quem curte isso e, enfim, de repente não vai querer ler centenas de estudos lá do Bouchard. Essa é a minha recomendação de um livro não técnico voltado para essa área. De um livro técnico voltado para nossa área. Agora, um livro não técnico, que assim, para mim foi muito importante como uma virada de chave, assim, né? Num primeiro momento, tiveram vários, mas eu acho que para quem está no início de carreira, incrivelmente é um livro do Harvard Business Review, é um livro em português, que chama Gerindo a Si Mesmo, né? Gerenciando a Si Mesmo. Ele é muito legal porque são várias histórias de grandes autores, né, falando um pouquinho sobre gerenciamento. Então, como você vai gerenciar melhor seu tempo, como você vai gerenciar melhor suas demandas, o que é importante e o que não é para você resolver para ontem, como fazer ali a tua agenda para que você consiga fazer com que os seus projetos saiam do papel. Porque muitas vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não consegue fazer aquilo tudo. Seja porque está dando muita aula, está fazendo muita coisa e tal no dia a dia e acaba deixando de lado. E esse livro vai te dar bastante clareza e bastantes ferramentas para que você consiga dar os próximos passos, né? Eu falei aqui que
ter projeto é ótimo, mas a gente também precisa conseguir fazer com que eles andem. Então, essa é a minha ideia aí pra galera que ficou. Gustavo, antes que eu me esqueça, uma das coisas que eu quero tornar um hábito aqui é a gente falar sobre um perrengue, uma dificuldade, uma história que você passou e que, enfim, você teve que enfrentar ali, um aprendizado e tudo. E no teu caso, acho que é legal falar alguma coisa lá de fora, né, do que aconteceu no exterior nessas tuas passagens. Bom, beleza. Bom, lembrando assim uma história que foi engraçada para depois, né, lógico. Uma das primeiras apresentações, palestras que eu fui dar na Alemanha, a gente costuma brincar bastante aqui no Brasil, né, nas nossas aulas, enfim. Eu planejei de fazer uma brincadeira, uma piada durante o começo da palestra e a resposta foi totalmente o oposto que eu imaginei. Então, ao invés de eu quebrar o gelo ali no começo da palestra, foi justamente o contrário, ficou aquele silêncio, né, todo mundo me olhando super sério. Enfim, foi pra mim, na hora, né, eu já tava nervoso, fiquei mais nervoso ainda. Olhando pra trás é engraçado. E uma outra história que foi um aprendizado grande pra mim, né, eu tava viajando de trem na Alemanha, enfim, e tinha que comprar o bilhete, mas a máquina estava quebrada, a máquina de comprar o bilhete. Pela regra lá, eu entendi que se a máquina estiver quebrada, não tiver nenhum posto para você comprar, não é errado você pegar o trem até a próxima estação, que aí depois você compra. Então, o trem chegou, eu peguei, para mim já estava tranquilo. Eu não estava irregular, não tinha como comprar, estava tranquilão. Eu percebi que todas as pessoas estavam super nervosas, fazendo telefonema, não tinha tanta internet na época ainda, tentando comprar pelo telefone ou solicitando uma forma de você conseguir comprar. Então foi um choque cultural muito grande, que pra mim, me dei bem, tá tranquilo. E eles não, eles estavam realmente engajados em querer pagar, porque eles veem a importância de você pagar o serviço para você ter um serviço de qualidade. E que muitas das vezes a gente quer, né, se dar bem, enfim. Então foi um aprendizado. Você vê como a cultura é uma parada interessante, né? Enfim, aqui às vezes a gente usa um monte de desculpa, né? A gente paga caro e tem um serviço ruim, mas é legal também a gente ver que lá fora eles valorizam muito isso, né? Manerá, foi um enorme prazer, irmão. É sempre muito bom estar com você. Eu fico aqui fazendo isso, mas eu fico aprendendo muito também. Por isso que não sei quem está assistindo pelo YouTube, mas vai ver que eu fiquei aqui anotando um monte de coisa, né? Não estava só perguntando, estava anotando também, porque é um grande aprendizado. Então curtam muito, aprendam e deixem aí nos comentários se vocês quiserem alguma coisa, se vocês quiserem se aprofundar em alguma das coisas que a gente falou. Sempre um prazer aí, Manerá é um grande amigo. E eu já digo aqui que se tiver um monte de pergunta para que ele possa responder, a gente faz de novo, né, Manerá? Vambora. Já é. Tomara que seja menos do que 2 anos, né, de intervalo. Boa. Valeu, galera. Quer deixar uma mensagem final aí, Gustavo? É um prazer estar aqui e eu acho que esses pontos que a gente discutiu são muito importantes, né, tanto para o desenvolvimento pessoal e profissional. E vale muito a pena a gente discutir coisas não só técnicas, né? Essa tua iniciativa eu acho que vai agregar muito para todo mundo que está participando aqui. Foi um prazer participar. Valeu, galera. Fui!